Nesta videoaula, vamos abordar como construir prismas e pirâmides na janela de visualização 3D do GeoGebra. Nós preparamos aqui um arquivo em que já está sendo exibida a janela de visualização e a janela de visualização 3D. A primeira coisa que vamos fazer é construir um prisma a partir da medida da largura, do comprimento e da altura. Medidas que serão controladas a partir de 3 controles deslizantes. Então a primeira coisa que faremos é construir esses controles deslizantes. Clico na ferramenta Controle Deslizante e clico na janela de visualização. Abre-se essa janela, eu vou digitar aqui L de largura, com valor mínimo 0, valor máximo 10 e incremento 0.1. Aplicar. Ainda com a ferramenta Controle Deslizante selecionada, clico novamente na janela de visualização. Abre a janela Controle Deslizante novamente, digito o nome C, o valor mínimo 0, o valor máximo 10 e o incremento 0.1. Aplicar. Ainda com a ferramenta Controle Deslizante selecionada, clico na janela de visualização. Digito o nome A para a altura, o valor mínimo 0, o valor máximo 10 e o incremento, como foi o caso dos anteriores, 0.1, aplicar. Teclo ESC e vou modificar aqui o L para 4, o C para 6 e o A para 3. Agora eu vou construir pontos que vão ser vértices de um polígono na janela de visualização. Então o primeiro ponto é A igual a 0,0. 0 para X e 0 para Y. O segundo ponto é B igual a C,0. O comprimento para X e 0 para Y. Teclo Enter. O terceiro ponto, C igual a C de comprimento e L de largura. O quarto e último ponto é um ponto D, que é igual a 0 para X e L de largura para Y. Teclo Enter. Agora eu vou construir um polígono por esses 4 pontos. Clico na ferramenta Polígono, clico em A, B, C, D e novamente em A, e assim eu obtenho um polígono na janela de visualização e o polígono também está sendo exibido na janela de visualização 3D. Ele possui essa dupla visualização porque ele foi construído no plano XY. Então tudo que é construído no plano XY da janela de visualização é também exibido no plano XY da janela de visualização 3D. Agora eu clico na janela de visualização 3D para que ela fique ativa, e na entrada vou digitar as coordenadas de um ponto H. Então, H é igual a 0 para X, 0 para Y e A para Z. Então, esse ponto vai ficar sobre o eixo Z. Teclo Enter, e como a gente pode observar, ponto H ficou sobre o eixo Z, e eu posso controlar a sua altura a partir do controle deslizante A. Agora eu vou clicar novamente na janela de visualização 3D e vou clicar em Prisma. Clico no polígono e vou clicar no ponto H. Teclo ESC e esse prisma eu consigo controlar a largura, o comprimento e a altura. Como você pode ver, são modificadas as suas medidas tanto na janela de visualização quanto na janela de visualização 3D. Clico em ponto com o botão direito e vou clicar em exibir objetos. Os pontos são ocultados da janela de visualização, assim como da janela de visualização 3D. Agora eu clico novamente em janela de visualização 3D e nesta opção eu vou clicar em planificação. Agora basta eu clicar no meu poliedro, no meu bloco retangular, e olha o que eu obtenho. Eu obtive a planificação, mas também obtive um controle deslizante na janela de visualização. Esse controle F, que está no seu valor máximo F igual a 1, ele controla a abertura do meu molde. Se eu clicar e levar para 0, ele fecha completamente. Entre 0 e 1, ele fica em um certo estágio de abertura. Se eu colocar em 1, eu obtenho a planificação do meu bloco retangular. Vou deixar aqui semi-aberto. Agora eu vou clicar em controle deslizante e vou arrastá-lo para a parte inferior. Eu vou modificar agora as medidas de L, C e A. Então, olha o que acontece. Modificam as medidas tanto do bloco retangular como do seu molde. E se eu colocar em 1, eu obtenho a sua planificação também com as suas medidas de acordo com o meu bloco retangular. Mas você pode querer que o bloco não seja exibido. Para isso, basta você encontrar aqui na janela de álgebra
o prisma e desmarcar a sua exibição. Então agora você fica somente com o molde que você pode apresentá-lo em vários estágios de abertura. Uma outra coisa que pode ser feita aqui é clicar no primeiro ponto, segurar Shift, clicar em V e com o botão direito pedir para exibir o objeto. E desmarcou a caixa, então os pontos não são mais exibidos. E agora nós temos aqui o molde do nosso prisma. Nessa segunda parte da videoaula, vamos construir uma pirâmide cuja base é um pentágono. E eu vou clicar na ferramenta Polígono e vou construir um pentágono no plano XY aqui na janela de visualização 3D. Então clico num ponto aqui, A, B, C, D, E e clico novamente em A. Então eu tenho aqui um pentágono no plano XY. Agora eu vou clicar na ferramenta Ponto. Vou clicar novamente no plano XY e vou construir um ponto. Este ponto foi construído nesse plano. Não é possível construir ponto com o mouse no espaço sem que ele seja em um plano. Então, primeiramente, você constrói no plano XY e depois você arrasta esse ponto para onde você quiser. Então, teclo ESC para selecionar o ponteiro e clico no meu ponto. Como você pode ver, o cursor modificou e eu consigo arrastá-lo na vertical. Se eu clicar novamente, eu consigo arrastá-lo mantendo a sua altura num plano paralelo ao plano XY. Vou deixá-lo aqui e a partir do meu polígono e do ponto F eu vou construir uma pirâmide. Clico na ferramenta Pirâmide, clico no polígono e clico no ponto F. Teclo ESC e agora eu consigo modificar as coordenadas do meu ponto F e minha pirâmide também é modificada. Eu quero também construir a planificação dessa pirâmide. Mas agora eu quero fazer essa planificação por meio do comando planificação. A primeira coisa que eu vou fazer é exibir a janela de visualização. Como você pode observar aqui, o polígono que eu tinha construído lá na janela de visualização 3D também é exibido aqui, porque ele foi construído num plano XY. Então eu vou teclar ESC e vou agora modificar as coordenadas do ponto. Como a gente pode observar, eu estou modificando a minha base da pirâmide. E ela afeta tanto aqui na janela de visualização como na janela de visualização 3D. Agora eu vou construir um controle deslizante, clicando na ferramenta controle deslizante e clicando aqui na janela de visualização. Vou nomear esse controle de I, o valor mínimo 0, o valor máximo 1 e o incremento 0.1. Aplicar. Teclo ESC e vou deixar esse valor em 0. Aqui na entrada eu vou digitar planificação. Clico na primeira sintaxe. O poliedro é a pirâmide, que como exibe na janela de álgebra tem nome F, e o número é o controle deslizante I que eu acabei de construir. Então a planificação do poliedro F de acordo com o número I. Teclo Enter. Foi construído o molde ou a planificação, mas como o nosso I está em 0, é como se ele não fosse apresentado. Mas agora eu vou modificar o valor de I. E como a gente pode verificar, ali está o molde da nossa pirâmide. Vou ocultar a pirâmide e vou ocultar os pontos de G até P. Agora, modificando o controle deslizante, eu tenho a minha pirâmide aberta ou fechada. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Vou reposicionar minha pirâmide. E, novamente, se eu modificar as coordenadas dos meus pontos, eu consigo alterar a base da minha pirâmide. E aqui eu posso planificar a pirâmide alterando.